Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico, o que cremos e o que nós temos feito durante várias semanas nessa série de estudos é simplesmente compartilhar com vocês alguns detalhes, algumas referências bíblicas, algumas interpretações dispensacionais do que nós, como igreja local e como comunhão de igrejas, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também, cremos, afirmamos. E hoje, sem dúvida, nós vamos tratar de um assunto que é um assunto que traz uma certa divisão na igreja, traz certa confusão, mas é um assunto muito importante e que nós que temos uma visão dispensacionalista, que interpretamos as escrituras como uma revelação progressiva de Deus, entendemos como devemos lidar com essa questão dos dons espirituais, dos dons de sinais, sem ter a sensação de que estamos perdendo alguma coisa. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, isso é o que a nossa declaração doutrinária afirma sobre os dons de sinais. Os dons, ou os dons espirituais em geral. Os dons de evangelistas, pastores e mestres são suficientes para aperfeiçoar os santos, ou seja, o que nossa declaração doutrinária afirma é que os dons descritos em Efésios 4, 7 a 16, excluindo os dons de apóstolos e profetas, ficando evangelistas, pastores e mestres, ou pastores mestres, porque no original pode ser assim também, são suficientes para aperfeiçoar os santos, ou para equipar a igreja para o trabalho que Deus tem confiado à igreja. Continuando, os dons de sinais como conhecimento, e esse conhecimento aqui é um conhecimento miraculoso, espetacular, que não envolve o aprendizado normal, profecia, ou seja, alguém falando as palavras que Deus revela diretamente àquela pessoa, e cura, cura de enfermidades. Poderemos incluir também aqui o dom de línguas, o dom de falar em línguas não estudadas, sendo de natureza temporária, cessaram, e isso de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 11. E nós vamos tentar explicar então um pouquinho mais por que nós chegamos à conclusão que há certos dons que são permanentes e outros que são temporários. E essa é uma distinção básica, é uma distinção essencial que tem que ser feita entre os dons carismáticos permanentes e os dons carismáticos temporários. Por favor, entenda que a palavra carismático aqui não tem a ver com o movimento dentro tanto do protestantismo quanto do catolicismo, um movimento carismático que enfatiza os dons do Espírito. O termo carismático aqui simplesmente refere-se ao fato de esses dons serem um carisma, serem uma expressão da graça de Deus, serem concedidos gratuitamente por Deus àqueles a quem aprove fazê-lo. Então, os dons carismáticos permanentes devem ser diferenciados dos dons carismáticos temporários. Os dons carismáticos permanentes são dons ministeriais, não miraculosos, concedidos pelo Espírito Santo visando a edificação da igreja. E esses dons são identificados na nossa declaração doutrinária, que vocês viram no slide anterior, a gente pode até retornar. Esses dons são dons para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja, eles não são de natureza miraculosa. Os dons carismáticos temporários são dons extraordinários, são dons miraculosos que ocorrem fora do contexto normal das leis que regem a natureza, regem o universo. Os dons carismáticos temporários são dons miraculosos que estavam em operação durante a era apostólica, ou seja, durante a era em que haviam apóstolos, os 12, escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, depois o apóstolo Paulo, escolhido por Jesus pós-ressurreição, e essa é a era apostólica. Então, a era apostólica chegaria ao fim com a morte do último apóstolo, que, de acordo com a tradição histórica, foi o apóstolo João.
Então, vou repetir isso aqui. Os dons carismáticos temporários são dons miraculosos que estavam em operação durante a era apostólica, tendo servido a propósitos definidos e limitados. E aqui está a base, o fundamento da nossa argumentação pela permanência de certos dons e a cessação de outros dons. É que os dons que foram dados permanentemente durante a vida da igreja terrena, eles foram dados para a edificação da igreja, eles são necessários para a igreja continuar avançando, progredindo, crescendo, se multiplicando. Os dons carismáticos temporários, que por natureza são dons extraordinários, dons miraculosos, eles foram dados por Deus para servir propósitos definidos e limitados. Quando você identifica esses propósitos, você identifica a limitação de cada um desses propósitos e, como eles são específicos, você percebe que já provavelmente não resta para nós nenhum desses propósitos para os dons de sinais, os dons miraculosos, os dons temporários, continuarem a ser conferidos por Deus na vida da igreja. Quais são esses propósitos? Propósito número 1. Propósito número 1 e mais básico é que esses dons temporários, dons de sinais, dons miraculosos, eles foram oferecidos por Deus como sinais para Israel, para a nação de Israel. Sinais são, desde o início, um método singular, importante, vital na relação de Deus com Israel, e eu vou explicar por quê. Vejam só esse versículo. E esses dois versículos deixam bastante claro o fato de que, eu creio que isso é apenas um versículo, eu creio que isso aqui é 1 Coríntios 1:22 e não 1:22, 23, mas eu posso estar errado. Porque os judeus pedem sinais. Não tem como, você não precisa ser um teólogo para interpretar essa realidade. Que na relação de Deus com Israel, Israel sempre requereu, exigiu, pediu sinais. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós vemos isso na história da Grécia, vemos isso nas escrituras, inclusive na experiência do apóstolo Paulo em Atenas. E a resposta para os judeus que pedem sinais e os gregos que pedem sabedoria é que nós pregamos o Cristo crucificado. Que para os judeus é escândalo. Porque eles querem sinais, eles querem poder, eles não querem ninguém crucificado. Crucificação é algo horrível, algo que era reservado apenas para o pior dos criminosos. Nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, eles querem sinais. E para os gentios isso é loucura, não faz nenhum sentido alguém submeter-se a uma morte vergonhosa, a essa ignomínia que é a cruz. Então esse é o primeiro propósito de Deus ter dado sinais, ou os dons temporários. Eles foram dados como sinais para Israel. Você quer saber quando isso tudo começou? Volta na sua Bíblia, página por página, até o livro de Êxodo. E a chamada de Moisés. Deus chama Moisés e diz a Moisés o quê? Moisés, vá ao faraó e diga, deixa meu povo ir. Ou seja, Moisés, você vai ser o líder que vai tirar o meu povo Israel do Egito. E aí Moisés começa a argumentar com Deus. E ele começa a encontrar toda sorte de desculpas para não cumprir o propósito chamado de Deus. E ele pergunta, como é que eles vão saber que eu sou quem o Senhor está dizendo que eu sou? E aí, pela primeira vez na história da humanidade, Deus confere a um ser humano a capacidade de executar ou de realizar milagres ou sinais miraculosos. E Deus confere a Moisés essa capacidade. E Deus dá dois sinais a Moisés, o sinal da lepra e o sinal do seu cajado que se transforma em uma cobra, em uma serpente. Isso tudo para responder ou para corresponder ou para solucionar o problema da incredulidade primeiro de Moisés
e da incredulidade assumida por Moisés, a incredulidade do seu povo, do povo de Israel. Então, historicamente, esse é o primeiro lugar nas Escrituras em que nós vemos Deus concedendo a um ser humano a capacidade de, em seu nome, realizar um ato miraculoso, como aconteceu com Moisés e, posteriormente, muitos outros, como as pragas do Egito e outras manifestações durante a travessia, durante o êxodo no deserto. O segundo propósito... não, vamos ter mais uma referência aqui. Nós vimos 1 Coríntios 1, 22 e 23, tem outra referência muito interessante. É 1 Coríntios 14, 21 e 22. Veja só o que diz. Na lei está escrito, falarei a este povo, referindo-se ao povo de Israel, porque a lei foi escrita para Israel. Falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Veja o versículo seguinte. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, ou seja, para os judeus que rejeitaram o Messias e estavam rejeitando agora a mensagem do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, rejeitando o Espírito Santo. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, que é a palavra de Deus revelada a alguém, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. Então, o que nós temos aqui inclusive o dom de línguas é diretamente conectado com Israel, é uma resposta de Deus para Israel, e aqui no sentido de ser uma manifestação de juízo de Deus a Israel. O que Paulo está argumentando aqui é que a manifestação do dom de línguas, do dom de falar em línguas estrangeiras, línguas que você não estudou, não passou por um processo normal como eu passei para estudar, aprender inglês, ao ver os gentios manifestando esse dom, serviria como um sinal para a incredulidade de Israel, que rejeitou esse dom porque eles rejeitaram o Espírito de Deus. Então esse é o primeiro propósito. Como um sinal para Israel. Propósito número 2, como credenciais apostólicas. De fato, se você analisar todas as ocorrências de milagres, sinais, manifestações miraculosas, especialmente no livro de Atos, você vai perceber que quase sem exceção, os milagres e sinais são realizados pelos apóstolos. Não estou afirmando que somente os apóstolos receberam esses dons. Não é verdade, porque 1 Coríntios capítulos 11 a 14 fala que esse dom foi dado de uma forma mais geral. Mas nas Escrituras, a maioria das narrativas mais detalhadas sobre sinais e prodígios e milagres normalmente são realizadas por apóstolos ou por pessoas extremamente ligadas, conectadas com a missão apostólica. E é isso que o apóstolo Paulo diz claramente aos coríntios. Paulo foi questionado pelos coríntios porque ele não era um dos 12, ele não andou com o Senhor Jesus como os 12 andaram. E alguns coríntios achavam que ele era um apóstolo de segunda categoria, apóstolo paraguaio, como a gente fala aí no Brasil. E o apóstolo Paulo, então, um dos assuntos ou um dos temas que ele trata nas suas epístolas aos coríntios é estabelecer de uma forma definitiva e clara a sua autoridade apostólica conferida por Deus. E aqui nós temos 2 Coríntios 12, 12, ele diz: pois as minhas credenciais de apóstolo, aquilo que me identifica como apóstolo, é como um policial que adentra a casa de alguém com uma ordem judicial e o cidadão que mora naquela casa pede a ele para se identificar como alguém que tem autoridade de fazer aquilo. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda a paciência. E ele descreve quais eram essas credenciais por sinais, prodígios e maravilhas. Então nós percebemos aqui
que esses dons temporários, esses dons carismáticos temporários, como nós temos descrito nessa discussão, eles são sinais apostólicos, eles são parte dos critérios ou das qualificações de um apóstolo. E o apóstolo Paulo, então, se identifica como um apóstolo e prova o seu apostolado pela realização no meio deles dos coríntios de sinais, prodígios e maravilhas. Então, esse é o segundo propósito. Primeiro, como sinais de Israel. Segundo, como credenciais apostólicas. E o terceiro é quase que ignorado pela grande maioria dos teólogos, dos comentaristas bíblicos e pelos cristãos em geral. É que os sinais e prodígios e milagres foram dados não somente para Israel, mas eles também foram executados na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, como um apoio, como um sustentáculo, como um subsídio a mais para ajudar no estabelecimento e no crescimento da igreja, uma igreja que ainda era emergente e imatura. E é exatamente isso que 1 Coríntios capítulo 13 nos ensina. Eu sei que você vai dizer, mas 1 Coríntios capítulo 13 não é sobre o amor? Não, não é sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13 ocorre num contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo aos coríntios para corrigir, para ordenar, para organizar o caos que virou a igreja de Corinto quando eles se reuniam. Havia tremenda confusão. Por exemplo, havia confusão quanto à ceia do Senhor, e nós já falamos sobre isso, em que não havia um compartilhamento dos alimentos que eram trazidos pelos irmãos para cearem juntos. Havia confusão de algumas mulheres na igreja que estavam publicamente desconsiderando, desrespeitando seus maridos. Havia confusão de um falar por cima do outro, um não terminava, deixava o outro terminar de falar. Confusão de pessoas que começavam a falar em línguas sem que ninguém traduzisse para que trouxesse algum benefício para a igreja. 1 Coríntios capítulo 13 não é sobre o amor. O amor está presente marcantemente nesse capítulo, mas o contexto é o apóstolo Paulo tentando organizar a vida da Assembleia de Corinto e diminuir, reduzir a ênfase que os coríntios colocavam nesses dons temporários, carismáticos, extraordinários, miraculosos. Porque se você ler a primeira parte de 1 Coríntios 13, o finalzinho do capítulo 12 e o começo do capítulo 13, você vai ver que o apóstolo Paulo fala sobre os dons, etc, etc. Então, depois ele diz, mas eu vou mostrar a vocês agora um caminho sobremodo melhor, superior. E esse caminho é o caminho do amor como um dom. O amor aqui, ele aparece no contexto da discussão dos dons. E ele é um dom de Deus. É verdade, nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então vamos ler isso aqui. Como eu disse, não é sobre o amor está presente, mas o contexto é ordem na vida da igreja, especificamente ordem na utilização, na aplicação dos dons espirituais. O amor jamais acaba. Mas, pelo contrário, profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência ou conhecimento extraordinário, miraculoso passará. Pois o nosso conhecimento, ou a ciência, é incompleto. E a nossa profecia também é incompleta. Mas quando vier o que é completo, algumas versões dizem o que é perfeito. Então o que é incompleto ou imperfeito será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, um dia, mais à frente, veremos face a face. Agora o meu conhecimento, ele repete, é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. E agora o versículo final é muito importante. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O que ele quer dizer com isso? Que após terem cessado ciência,
línguas e profecia, permanecem fé, esperança e amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, o que nós temos aqui nessa passagem é que o apóstolo Paulo está prevendo, anunciando a cessação de certos dons. Esses dons que eram extremamente valorizados, praticados pela igreja de Corinto, e os dons que Paulo está tentando, primeiro, diminuir, desenfatizar, se a gente puder usar essa palavra, e ordenar, organizar. E nós percebemos pela passagem que ele trata aqui de uma dupla cessação. Primeiro, a cessação de profecia, línguas e ciência, permanecendo fé, esperança e amor. E também, posteriormente, uma cessação da fé e esperança, permanecendo apenas o amor. E nós entendemos que ele está se referindo ao fato de que o amor vai ser o espaço em que nós viveremos na eternidade será permeado por amor, enquanto que fé e esperança só são necessários para o cristão do lado de cada eternidade, porque do lado de lá na eternidade, nossa fé se concretizará, nossa esperança se cumprirá, e a única coisa que restará será o amor. Então, o apóstolo Paulo, sem dúvida, está prevendo que certos dons espirituais, e ele cita três, exemplificando, não são apenas esses três, é apenas um exemplo que ele está dando. Ele prevê a cessação de alguns dons espirituais que eram bastante valorizados e praticados pela igreja de Corinto. Aqui está o que eu já estava falando antes. Sendo que fé, esperança e amor permanecerão em contraste com conhecimento, línguas e profecia, que cessarão, assim ele prevê, mostra que Paulo não está pensando em um evento escatológico, distante ou mesmo próximo, mas ele está pensando na continuação da vida terrena da igreja. Uma vez que esses dons, ou seja, fé, esperança e amor, são essenciais para a jornada terrena da igreja. O que eu quero dizer com isso aqui? O argumento básico, o argumento mais popular dessa cessação é que os dons vão cessar, os dons miraculosos, língua, ciência e profecia, vão cessar quando Jesus voltar. Entretanto, o fato de que ele diz que fé, esperança e amor vão permanecer, enquanto que conhecimento, línguas e profecia vão cessar, demonstra que Paulo não está falando, não está pensando em um evento escatológico, ele não está pensando quando o Senhor Jesus voltar. Ele está se referindo à continuação da vida terrena da igreja, que necessita de fé, esperança e amor para sua existência, seu crescimento, a sua jornada terrena, mas não necessita desse conhecimento especial, porque nós já temos a palavra completa, não necessita mais das línguas, porque foram dados como sinais a Israel, e não necessita de profecia também, porque nós já temos a palavra completa, e Deus levanta pastores mestres, né? Essa é a tradução mais correta, não pastores e mestres, mas pastores mestres, para ensinar a palavra de Deus à igreja. Então, esse é o argumento muito básico e muito simples dessa passagem. A passagem também especifica quais as condições vão determinar essa cessação de conhecimento, línguas e profecia. Okay? Veja o que ele diz. Esses dons, que eu chamo de dons temporários, dons carismáticos temporários, eles vão cessar quando? Quando vier o que é completo, quando chegar à idade adulta, quando vermos face a face, quando virmos face a face. O português é uma língua difícil, especialmente para quem está longe e está usando mais inglês. Se eu tiver errado, aí alguém me corrija, por favor. Acho que é quando virmos face a face. Quando conhecer como sou conhecido. Quando eu chegar a um conhecimento como eu sou conhecido hoje. Então, essas são as 4 condições para a cessação do conhecimento, línguas e profecias. Ou seja, quando vier o que é perfeito, quando chegar a idade adulta, quando eu puder ver face a face e quando conhecer como sou conhecido. A verdade, queridos, é que
todos os 4 termos que eu já acabei de citar representam o oposto da condição da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo está usando esses termos aqui, completo ou maduro, adulto, em comparação com criança, face a face, refere-se à comunicação de adulto, que quando você fala com uma criança, você fala de cima para baixo e a criança lhe responde de baixo para cima, mas quando você fala com um adulto, você fala face a face. Conhecer como ser conhecido refere-se ao autoconhecimento de um adulto que chegou a um certo grau de maturidade na sua vida. Todos esses termos são descritivos de uma condição que o apóstolo Paulo espera que a igreja de Corinto alcance no futuro próximo. E quando isso acontecesse, os dons de ciência, profecia e línguas já não seriam mais necessários como uma ajuda, como um auxílio a essa igreja emergente e imatura. Então, não há não há qualquer base contextual, exegética, para nós falarmos em termos escatológicos nessa passagem. Não tem qualquer referência a eventos escatológicos ou a vinda do Senhor Jesus Cristo, até porque quando o Senhor Jesus voltar a implantar o seu reino de paz e justiça e alegria na terra, essas coisas extraordinárias e miraculosas, elas não vão cessar, elas vão proliferar, vão crescer em uma proporção jamais vista na história da humanidade. Então, tendo isso tudo, levando tudo isso em consideração, nós cremos que a igreja como um todo, a igreja que é o corpo de Cristo, alcançou essa maturidade, ou chegou a ser uma igreja adulta ao final da era apostólica, à medida em que a palavra de Deus ia se completando, em que mais e mais cartas eram escritas e os cristãos começaram a entender que essas cartas eram de fato a palavra de Deus e as primeiras compilações das escrituras começaram a ser feitas então nós cremos que os dons espirituais temporários, carismáticos, como dons, sinais, milagres, curas, etc., eles cumpriram o seu propósito triplo, por assim dizer, de ser sinais para Israel, e esse é o contexto histórico do Velho Testamento inteiro, do Novo Testamento inteiro. Sim, o ministério terreno de Jesus Cristo foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todos os sinais, milagres e prodígios que o Senhor Jesus realizou foram para Israel. A primeira parte do livro de Atos inteiro é para o povo de Israel, para trazer o povo de Israel ao arrependimento. E até mesmo a presença desses dons espirituais na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, nós já vimos em 1 Coríntios, foram dados como sinais para Israel, sinais da justiça de Deus, sinais da repreensão de Deus ao povo de Israel. Então nós cremos, como nossa declaração doutrinária afirma, que para hoje, na presente era da graça de Deus, os dons de evangelistas, aqueles que compartilham o evangelho de uma forma mais ativa, mais direta, pastores e mestres, ou pastores mestres, são suficientes para aperfeiçoar os santos. E os dons de sinais, como conhecimento, profecia, cura, línguas, são sendo temporários, sendo de natureza temporária, cessaram, de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 11. É preciso clarificar uma coisa muito importante aqui. Nós não estamos afirmando que nós não cremos em milagres. Nós estamos afirmando que nós não cremos em milagreiros. Nós não estamos aqui afirmando que Deus, de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade soberana e onisciente, e o seu poder ilimitado e infinito, não realiza mais milagres na vida dos cristãos. Nós não estamos afirmando isso.
O que nós estamos questionando, o que nós estamos afirmando é que na presente era da graça de Deus, os dons extraordinários, os dons de milagres e sinais já não são mais presentes na igreja, porque eles foram dados com propósitos limitados e definidos, e esses propósitos já foram cumpridos como sinais a Israel, como credenciais apostólicas e como um apoio a uma igreja emergente e imatura. Então, nós cremos que, como resultado da resposta de Deus à oração de um santo, Deus pode exercer sua soberania e curar. Mas nós não cremos em curandeiros, nós não cremos em pessoas que tenham um dom especial de falar em línguas, ou de curar, ou de realizar sinais e milagres dessa natureza, por tudo aquilo que nós discutimos e compartilhamos com vocês hoje. Normalmente eu apresento esse material em seminários que duram horas, duram 4, 5 horas em dias diferentes. Então eu coloquei em aproximadamente 30 minutos material que normalmente eu levo horas discutindo com os grupos aos quais eu ensino. Então é possível que você saia dessa meditação, desse estudo hoje com questões, com dúvidas. Então, por favor, entre em contato conosco. Coloque suas perguntas no chat e seus comentários, e nós vamos tratar e discutir essas coisas na próxima semana. Que Deus abençoe vocês ricamente, concedendo o resto do domingo seguro, abençoado, e nos preparando para começar mais uma semana de trabalho amanhã, vivendo cada momento, cada dia, para a honra e a glória do nome dele.